Voltamos ao vivo dos nossos estúdios em Florianópolis, na cobertura das eleições municipais deste domingo, e vamos já direto ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. É lá que está a repórter Ariane Dorigatti, que tem mais informações. Ariane, boa tarde. Como é que está a apuração dos votos aí? Olha, a apuração continua transcorrendo normalmente, mas nós temos uma novidade aqui, viu, Jucinei? Rio do Sul é o único município do estado em que todos os locais de votação estão sendo feitos, a transmissão está sendo feita através do sistema JE Connect. Para falar sobre como funciona esse sistema, Álvaro Sampaio Neto, ele que é o secretário de Tecnologia da Informação, explica para a gente por que Rio do Sul, secretário, e como funciona esse sistema. Boa tarde. Rio do Sul, o juiz da zona eleitoral decidiu por utilizar em todos os locais de votação esse sistema. Esse sistema ele transmite do próprio local de votação, por meio de uma rede segura, os resultados da eleição. Os resultados são apurados na sessão, se tira a mídia de resultados, se leva até um computador, por meio de uma rede segura, esses dados são transmitidos para cá. São quantas urnas mais ou menos em Rio do Sul? Lá são 26 locais de votação, então todos esses locais estão transmitindo para cá. Rio do Sul, pioneira nesse caso, outros municípios catarinenses, como Santo Amaro da Imperatriz, Chapecó e Curitibanos, também estão utilizando esse sistema? Isso, a diferença é que a gente utiliza esse sistema para aqueles locais mais distantes, em que justifica utilizar a transmissão do próprio local, e Rio do Sul, por determinação do juiz, resolveu utilizar em todos os locais de votação e o TRE, é claro, apoiou a iniciativa. Existe a previsão de que esse sistema seja nas próximas eleições em todos os municípios catarinenses? A gente utiliza um critério técnico para não gerar um custo a mais, né? Então a gente utiliza esse sistema onde realmente é necessidade. Os locais mais distantes, normalmente a gente aplica esse sistema. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos aí ao estúdio, Jucinei. Obrigado, Ariane, com as informações sobre a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina na apuração dos votos, usando aí e lançando mão de todas as tecnologias que foram criadas para facilitar esse processo, para que o eleitor possa exercer o seu direito de voto e o Tribunal Regional Eleitoral possa ter agilidade tanto na análise quanto na apuração desses votos. Falando em apuração, nós entramos agora nessa fase de analisar os números, que daqui a pouco vão estar aqui na nossa tela para a gente poder entender um pouco mais desse cenário. E eu gostaria, nesse momento, de apresentar o nosso novo convidado, aqui que vai também nos ajudar nesse processo de análise, que é o professor José Sérgio da Silva Cristóvão, ele que é presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB, também conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. Além disso, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Direito Administrativo pelo SESUSC. Muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação estarmos aqui com vocês. Professor, enquanto nós não temos ainda os números aqui na tela para a gente poder fazer uma análise um pouco mais consistente, vou voltar um pouquinho nessa discussão que a gente teve nos momentos anteriores. O professor Daniel conosco desde o início da nossa análise aqui, tentando estabelecer um cenário, né, de como essas eleições se dão. A gente já falou aqui sobre a importância dessas eleições municipais no sentido de serem as primeiras que aconteceram depois de uma mudança substancial no cenário político brasileiro. Que análise o senhor faz desse cenário? Nós estamos em um compasso de espera, né? Inegavelmente há uma razoável dúvida acerca do comportamento do eleitorado depois dessas últimas situações, desses últimos fatos, desses últimos acontecimentos que mexeram com a vida política, né? E que têm representado um largo impacto também na vida econômica e na vida social como um todo do país, né? Tem abarcado o país como um todo. Há uma série de questões que nós podemos levantar. Como será o comportamento do eleitor quanto a abstenções, por exemplo? Qual será o comportamento do eleitor quanto a votos nulos e brancos, por exemplo? Nós teremos uma maior participação de uma bancada feminina, nós teremos uma maior participação de algumas representações de movimentos segmentados da sociedade, o desencanto da juventude com a política vai refletir numa maior ou menor circunstância de descompasso com o político tradicional, o chamado político profissional. Isso não vai impactar, né? São uma série de questões que são muito mais incógnitas, né? São muito mais dúvidas. Os números talvez nos ajudem, né, professor Daniel, a interpretarmos essa situação, mas os números também não trarão soluções definitivas. Até porque, no debate político, o debate eleitoral é só uma circunstância, é só um ingrediente, né,
nesse cenário, a ponto de nós sabermos que todas as ideias em matéria de debate eleitoral são provisórias, né? Eu não vejo como nós tirarmos conclusões definitivas do debate eleitoral, ainda que as tenhamos muito indicativas, né? O país vai ter um movimento mais à direita, o país vai ter um reagrupamento mais à esquerda. No estado de Santa Catarina, os grandes colégios eleitorais, que são a grande pergunta que se faz já projetando 2018, como será o comportamento desses grandes colégios eleitorais? Teremos segundo turno em todos os colégios que assim indicam? Teremos segundo turno em Florianópolis? Não teremos? Esses cenários provisórios nos indicam um caminho, nos apontam um segmento, mas em matéria de eleições, a política só colhe dados provisórios, porque são só recados que o eleitorado dá. Na sua sapiência, na sua sabedoria, há quem diga que o eleitorado não é instruído e não é sábio, eu discordo disso. O eleitorado é muito sábio e muito instruído. Nós é que muitas vezes temos dificuldade de fazer a leitura que movimentos sutis do eleitorado indicam dali a 2, 3, 4 eleições. A gente falava anteriormente aqui sobre um possível desgaste que o Partido dos Trabalhadores poderia ter tido em função de todo esse contexto político. Temos aqui já os primeiros números, aliás, os números finais de Coronel Martins, que mostram que o prefeito eleito, porque a apuração lá já foi concluída, é um candidato do Partido dos Trabalhadores, AD, com 49,45% dos votos válidos já computados. Quer dizer, uma surpresa, né? A gente está sempre lidando com a possibilidade de que o eleitor faça uma leitura diferente daquilo que a gente está imaginando que passa pela cabeça dele, né, professor? Perfeitamente. Eu entendo o seguinte, salvo um engano, salvo um erro de análise que os números poderão nos indicar, mas sim o Partido dos Trabalhadores vai colher uma redução de espaço nas majoritárias por vários municípios e nas proporcionais também. O tamanho dessa diminuição de espaço é que é muito difícil de nós mensurarmos agora. E dizer que o Partido dos Trabalhadores vai colher uma diminuição de espaço talvez não signifique dizer, professor, que as esquerdas colherão essa diminuição de espaço. Exato. Porque muitas vezes esse cenário ele é tão volátil que você sai de um agrupamento, de uma estrutura partidária, mas o pensamento do eleitor ele se funde, se molda, se ajusta a outros entendimentos que colham semelhanças daquele agrupamento anterior. Portanto, talvez nós possamos ter uma espécie de uma desidratação, né, do Partido dos Trabalhadores enquanto majoritário e proporcional em algumas regiões, mas possamos ter uma hidratação de outros partidos de esquerda, né? De forma que, na conjuntura geral, os cenários podem não se modificar muito na leitura que nós possamos fazer dos números. A gente falava anteriormente sobre um processo de hegemonia, uma possível hegemonia do PMDB, né? A gente já tem aí mais uma cidade na tela, Trombudo Central, onde a votação também já foi concluída, 51,44% dos votos já computados, uma candidata do PMDB com uma coligação que ainda envolve outros partidos, outras siglas, PR, DEM, PSB, PSD e PSDB, eleita em Trombudo Central, candidata Giovana Gessner. Mostra aí uma tendência, né, de que o PMDB faça um grande número de prefeituras, né, professor? É possível, é possível. Eu acho que a despeito da surpresa anterior, né, com o candidato do PT, eu acho que isso vai acontecer em algumas cidades, é natural, apesar do desgaste do PT, o PMDB tem se fortalecido, né, e aqui no estado a gente sabe que eles têm uma força bem grande em algumas cidades, algumas regiões, e deve levar aí algumas prefeituras. Vamos entrar na discussão de um grande centro, Florianópolis, agora sim temos os números, candidata Ângela Min, dá a largada na frente com 34,84% dos votos válidos, seguida do candidato Jean Loureiro do PMDB com 24,83% dos votos válidos. Começa ainda a se desenhar aquele primeiro cenário que nós tínhamos quando no início das pesquisas, né, professor, que nós falamos anteriormente. Isso, ainda está o cenário, vamos dizer, o primeiro cenário desenhado, né? Até agora não seria nenhuma surpresa. A gente ainda consegue sentir a proximidade do candidato Elson, né? Isso. Do candidato Jean Loureiro. Jean Loureiro com 24,83% dos votos e logo atrás Elson com 24,56% dos votos. Ainda uma disputa bastante igualitária ali entre os dois.
Como falamos, a capital vai ser bem interessante aqui. A gente vai ter uma disputa até o final. Eu comentava com uns colegas há muito pouco tempo atrás, eu acho que foi ontem, essas eleições são o cenário perfeito para os institutos de pesquisa. Eles não vão conseguir errar, porque a margem de eleitores indecisos até há 2 ou 3 dias atrás era tamanha em várias regiões que qualquer resultado vai estar dentro da margem de erro computando os indecisos. Porque a margem de erro era grande Porque demais. a margem de erro era brutal, era enorme, de forma tal que nós tivemos uma indicação de cenário com o Jean Loureiro despontando nas últimas pesquisas, mas agora esses primeiros números já se revelam embaralhados, ainda que primários, ainda que números muito iniciais, ainda que muito provisórios, mas já embaralharam a situação a despontar Ângela Amin nesse primeiro turno. Se imaginava, inclusive, a possibilidade de Ângela Amin e Elson rivalizarem numa segunda colocação. Exatamente. Alguns cenários traziam isso, dentro até da margem de erro. Mas é que o contingente de indecisos era muito grande até há 3, 4 dias atrás. E a gente também não sabe dizer que regiões tiveram os seus votos computados, o que pode mudar muito esse cenário ainda, O que na Florianópolis, isso é bastante indicativo. Sim, com certeza. Temos aí já um quadro inicial de Joinville, no norte do estado. O candidato Udo Deller, atual prefeito, com 57,43% dos votos válidos, numa distância bastante grande do segundo colocado, Darcy de Matos, deputado estadual inclusive, com 17,95% dos votos. A gente falava sobre a situação de Joinville minutos atrás e o professor Enio falava justamente sobre o crescimento do atual prefeito Udo Deller nas pesquisas, mas uma manutenção daquele percentual que ele vinha já apresentando de uns tempos para cá nas últimas pesquisas e de uma possibilidade de que no eventual segundo turno, que deve acontecer em Joinville, ele não tivesse um crescimento tão substancial. Qual a leitura que o senhor faz a respeito disso? Eu penso que Joinville, como o maior colégio, né, do estado e um colégio de muito peso para as eleições de 18, ele vai representar um cenário indicativo muito importante. Seria, a meu juízo, muito surpreendente não termos o segundo turno em Joinville, seria uma surpresa muito grande, aí sim fora da margem de erro das percepções, né? Mas eu tendo a concordar que num segundo turno, dificilmente o atual prefeito conseguirá ampliar muito sua margem, né? Ampliar muito a sua margem. É claro que é muito difícil nós falarmos em cenário de segundo turno, porque as conjunturas estão muito voláteis, né? Quem colherá o apoio de quem, ainda que nós já tenhamos indicações, mas ainda é um pouco temerário, né? Taxarmos alguns limites para os candidatos em um eventual segundo turno. Prematuro fazer essa análise por enquanto. Eu penso que é prematuro pelo seguinte: o segundo turno ele tem uma conjuntura um pouco diferenciada. O tiro é muito mais curto e o debate pela estrutura, o desenho, o mosaico de poder, ele se redireciona, ele se redimensiona. Inimigos da campanha de primeiro turno sentam e conversam abertamente e reestruturam as dimensões de poder, o que é muito natural em um cenário de segundo turno. E o que pode causar uma grande surpresa, porque pode ter uma grande virada. Uma grande surpresa. E isso em vários colégios eleitorais grandes, como é Joinville, como é Florianópolis, como é Blumenau, em algumas situações, em cidades e capitais fora do nosso estado, pode revelar verdadeiras surpresas. Vídeo que nós estamos tendo agora em São Paulo, né? Uma mudança de últimos 4 ou 5 dias impressionante, impressionante. Quedas vertiginosas, crescimentos vertiginosos de candidatos em pouco mais de 48 horas. Que é um comportamento que as pesquisas às vezes não conseguem identificar, né? Nós vamos voltar ao Tribunal Regional Eleitoral com a repórter Ariane Dorigatti. Ariane, você. Olha, Jucinei, nós conversamos nesse momento com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o coronel Paulo Henrique Henke, que conversa com a gente para falar sobre a calmaria ou não dessas eleições 2016. Coronel, como é que nós podemos fazer um balanço das atividades aqui em Santa Catarina? Bem, com relação às eleições de 2006, nós fazemos um balanço com relação às de 2012, onde esse ano nós tivemos um número reduzido de ocorrências, né? Nós tivemos um total de 162 ocorrências de cunho eleitoral e tivemos também, nessa mesma situação, né, ocorrências com candidatos, nós tivemos 27
e com eleitores, né, cometendo algum tipo de crime eleitoral, nós tivemos 157 ocorrências, né? Podemos considerar que tivemos uma eleição bastante tranquila no que se refere à segurança pública. O povo catarinense, mais uma vez, dando exemplo nesse quesito. Tenho certeza disso, né? Fechamos, né, em todo o estado, nos 295 municípios, né, sem nenhuma grande ocorrência de vulto, né, ocorrências sim que são de forma que entendemos que são do momento, né, com relação ao clima eleitoral mesmo, né, mas não tivemos nenhuma ocorrência de vulto que nós podemos considerar que foi um bom resultado. Coronel, obrigado pelas suas informações. Jucinei, voltamos ao estúdio. Obrigado, Oriane. A gente continua à espera das informações da repórter Ariane Dorigatti e também acompanhando os números e a evolução das urnas. Vamos fazer um giro agora por algumas das principais cidades do estado que já têm, entre outras situações, algumas definições em termos de prefeitura. Nós temos aí já um resultado final de Uruçanga, onde o candidato Gustavo Cancellier, do PP, obteve 47,97% dos votos válidos, já sendo confirmado prefeito do município de Uruçanga a partir de 1º de janeiro. Vamos dar uma atualizada aí nas telas. Temos agora o município de Lages, na Serra Catarinense, onde segue uma disputa bastante acirrada entre o candidato Antônio Seron, do PSD, que está com 36,69% dos votos válidos, seguido do candidato Roberto Amaral, do PSDB e coligados, com 31,74% dos votos, uma disputa bastante acirrada entre os dois candidatos que seguem à frente dessa disputa em Lages, na Serra Catarinense. Vamos para a próxima cidade, vamos ver o que nós temos aí na tela. São várias as telas que são atualizadas, porque o sistema do TRE nos disponibiliza cidade por cidade, então é preciso que a gente faça essa busca manualmente. Em Tubarão, no sul do estado, o candidato Juarez Ponticelli segue na frente, com uma certa margem aí de tranquilidade, com 48,65% dos votos válidos, ele que é do Partido Progressista, seguido pelo candidato Carlos Stipp, do PSDB, que está com 25,38% dos votos válidos. O candidato Juarez Ponticelli ainda um pouco à frente dessa disputa, lá em Tubarão. Já em Chapecó, um dos celeiros do oeste catarinense, uma das cidades em que a gente concentra as nossas atenções para ver como é que vai ser esse resultado. Temos aí o candidato Luciano Buligon, disparado na frente, com 60,99% dos votos válidos. Ele que representa o PSB e partidos coligados, sendo seguido pela candidata Luciane Carminati, do PT, deputada estadual aqui na Assembleia Legislativa, com 21,04% dos votos válidos. Luciano Buligon deu uma boa disparada já nesse início de apuração. Voltamos aqui à capital e agora temos uma inversão. Jean Loureiro com 39,08% dos votos válidos, seguido da candidata Ângela Min com 27,46% dos votos. No total de votos, o candidato Elson, do PSOL, acaba tendo uma queda agora já nesse momento, com 19,04% dos votos, considerando os votos que já foram computados. Nós vamos fazer uma análise dessas primeiras cidades aí, considerando Florianópolis e Chapecó, já que nós temos aí os números mais quentes. É interessante nós abordarmos nesse primeiro cenário políticos conhecidos, né, com história dentro da política, ponteando em uma série de regiões. Antônio Seron, ex-deputado, em Lages, né, que tem uma identificação muito grande com aquela região. Juarez Ponticelli, em Tubarão, né, ex-deputado, ex-presidente dessa casa. Isso nos leva também a uma dúvida sobre se realmente o eleitor tem todo esse desapego ao político que tem, né, uma tradição dentro da construção do debate político, né? Houve até um discurso de um dos candidatos aqui a Florianópolis que contrariava exatamente essa lógica, né? De que o político profissional deveria ser superado. Deveríamos ter uma postura muito mais técnica dentro das estruturas de poder. Eu não sei se esse diálogo tem colhido grande sucesso dentro do eleitorado nesse primeiro momento, né? Chapecó desponta como uma situação quase consolidada,
salvo uma virada muito Brusca ou significativa nesse né? sentido. E atualmente fora da leitura, né? Há uma diferença de quase 40%, né, do Entre o primeiro e o segundo Exato. colocado, Luciano Murigo. E Florianópolis, eu acho que agora entra num eixo mais de expectativa, né? Jean Loureiro pontuando e colhendo a primeira colocação, nesse cenário, já um cenário muito mais estruturado, com Ângela Min com uma certa diferença do professor Elson na terceira colocação. Pelo menos no primeiro cenário, salvo engano. E o senhor citou aí a situação de Chapecó, né, que tem o Luciano Burigon muito à frente da segunda colocada, deputada Luciane Carminati. O mesmo quadro se repete em Criciúma, no sul do estado, onde Clésio Salvário, do PSDB, está com 70,54% dos votos válidos, seguido do candidato do PP, Márcio Burigo, com 16,71%. Até certo ponto esperado em Criciúma, né? Até certo ponto esperado. O ex-deputado Clésio Salvário teve todo aquele imbróglio com a Justiça Eleitoral, né, que culminou com a manutenção da sua candidatura há pouco mais de nem 10 dias, né? Não tem 10 dias isso. Não tem mais do que 10 dias aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral. E com uma densidade eleitoral fantástica, né? Chegando a quase 70% em um colégio grande, né, professor? Um colégio grande como é Criciúma. E é interessante porque sai com força, né? Isso Teve uma arrancada significativa, né? Bem significativa. Muito. E isso corrobora, inclusive, aquele argumento que o professor vinha colocando, né? De que talvez o eleitorado não esteja ainda disposto, preparado ou consciente de que deve deixar uma escolha da qual ele já faz parte ou que ele já conhece para investir no novo, necessariamente, né? Esse discurso da novidade ainda não... O discurso ele funciona, mas a prática ainda não tem se mostrado em nenhum nível, né, efetivo. Uhum. Vamos dar uma olhadinha nas próximas telas que nós temos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, referente à disputa em Itajaí, na região do Vale, onde Volney Morastone, do PMDB, está à frente com 36,15% dos votos válidos, seguido da candidata Ana Carolina, do PSDB, com 35,51%. Na verdade, uma diferença muito pequena entre os dois. Disputa acirradíssima, super acirrada, né? Em Itajaí. Acirradíssima em Itajaí. Volney Morastone, ex-presidente da casa, ex-deputado. Já foi prefeito, inclusive, de Itajaí, ou seja, já é um currículo conhecido da comunidade local. E com uma margem de diferença totalmente improvável. Daí, no caso aqui, nós só teremos uma definição quase com 95%, 96% dos votos, se mantiver esse quadro, né, professor? Aqui nós temos já um resultado de definição no município de Galvão. Já temos um prefeito do PR, coligado com o PT, AD, com 46,31% dos votos válidos, seguido do segundo candidato, Jean, do PP, que ficou com 34,25% dos votos válidos já computados pelo TRE, já concluída a votação no município de Galvão. PR emplacando uma prefeitura. Eu penso que talvez esse cenário estadual pode nos revelar algumas surpresas, professor. Partido da República, né, o PR, PSD talvez surpreenda na conjuntura, talvez surpreenda. Talvez a queda do PT não seja tão acentuada quanto se pensou, ou uma leitura que nós possamos fazer também, os números possam nos revelar outras questões, alguns outros partidos de uma posição mais à esquerda possam colher esse espaço. Se não a vitória na majoritária, mas a fazer um contingente eleitoral que os possibilite, em 2018, ter um peso nas eleições. Eu não sei se eu repito muito esse debate de 18, mas para mim o grande debate das municipais desse ano é projetando 2018. Porque já existe uma construção dessa base toda, todo né? Esse cenário, esse mosaico está a se movimentar a partir desses números. E considerando que o PR é considerado um partido pequeno, né, as possibilidades de coligação são infinitas, né? Perfeitamente. E pode ter um peso significativo, né, para um grande partido. Vamos para São José. Tínhamos São José na tela. Adeliana Dal Ponte, atual prefeita do PSD, segue na frente com 45,07% dos votos válidos, seguido do candidato José Natal, que computa 23,13% dos votos válidos. A Adeliana também com uma margem tranquila aí pela frente, né?
É verdade. Vai à reeleição, colhe o desgaste de uma reeleição em um cenário bastante adverso, crise econômica, municipalidades com sérias dificuldades para manter o mínimo de gestão quanto à saúde, quanto à educação, folha de pagamento, e ela revela, esse dado revela um quadro interessantíssimo, né? A consolidação de um trabalho, nós podemos fazer outras leituras, mas me parece que essa é uma leitura razoável, a consolidação de um trabalho mesmo na adversidade, em um município que é um município de larga densidade populacional. Não tenho esse dado exato, mas, salvo engano, São José, se não é o de maior densidade populacional, é um dos maiores, porque ele é pequeno em extensão, mas muito populoso e tem seus problemas enquanto município com esse emaranhado populacional todo urbano, né? Tem todo um cenário aí a ser considerado, de modo que, não diria que surpreende, mas consolida, né, um espaço político e um debate político naquela municipalidade. Vamos para Balneário Camboriú. A gente tem aí uma situação de surpresa, porque todas as pesquisas evidenciavam Leonel Pavão como um dos candidatos favoritos e até esse momento nós temos Fabrício Oliveira com 47,27% dos votos válidos, seguido aí sim de Leonel Pavão com 34,83% dos votos válidos. Uma situação evidentemente que ainda pode mudar, mas a arrancada foi bastante favorável para o candidato Fabrício. E que dá esse cenário de vamos dizer, essa força da esquerda que sai do PT, né? Ele dá uma reforçada, é uma expressão em Balneário Camboriú. A questão de São José, a Adeliana, ela leva também agora, ela leva para 18 um valor para o PSD que é interessante, que é São José. Então, esses cenários que estão acontecendo em Santa Catarina, eu acho que essa eleição vai ser muito interessante de acompanhar exatamente por isso. É para você começar a desenhar um cenário daqui a 2 anos. Porque essa eleição municipal, com tudo que aconteceu no cenário nacional, ela foi muito pouco discutida. Ela é uma das eleições, os candidatos demoraram muito a aparecer, e já com a reeleição oficial, mas a gente sabe que os candidatos começavam muito antes, e os candidatos ficaram, porque os próximos municípios, a gente já não tinha ideia do tamanho que seria a crise econômica, a dificuldade, e aí as pessoas meio que receberam os candidatos já de última hora. Então, mas esses candidatos eles vão ter 2 anos aí para trabalhar firme para a eleição no próximo governo do estado. Vamos ver como é que está a situação no município de Palhoça, município vizinho aqui da Grande Florianópolis. O candidato Camilo Martins, do PSD, está com 63,81% dos votos válidos, seguido do candidato Odílio, pai, inclusive, do candidato das últimas eleições, Ivon, né, que acabou também não podendo evoluir no seu processo de candidatura, com 16,20% dos votos válidos, né? A escolha do candidato Odílio foi uma forma de manter a proposta trazida pelo candidato Ivon, mas Camilo segue despontando aí com uma diferença bastante grande. E o PSD, como nós conversávamos, em 2 colégios relativamente grandes, Palhoça e São José, já montando uma estrutura interessante para o debate político no cenário 2018. Que se avizinha aqui, não diríamos daqui 2 anos, se avizinha muito proximamente, daqui menos de 1 ano, esse vai ser o debate, né? Então, precisamos ainda, claro, aguardar Santo Amaro, Biguaçu, que vão ter também o seu desenho, são municípios de densidade menor, mas tem um desenho na conjuntura da Grande Florianópolis, mas é um cenário que já se apontam determinadas polarizações que vão vir para a mesa do debate no momento oportuno. São polarizações que não são bipolarizações, são multipolarizações, né? O tamanho do debate, o tamanho da fatia, né, que se vai buscar no debate político está sendo desenhado hoje, salvo engano. O senhor falou agora de Santo Amaro, também um município da região da Grande Florianópolis. Aqui já temos definição, inclusive, para a gente tentar uma leitura um pouco mais próxima da realidade. O candidato Edésio Justen, do PSDB, já é eleito o novo prefeito da cidade, com 45,70% dos votos, seguido de Sandro Vidal, com 27,61%, ou seja, PSDB à frente da prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz. E nós vamos agora para a cidade de Biguaçu, também na Grande Florianópolis, para ver como é que está o resultado das urnas por lá. Lá o candidato Ramon, do PSD, segue na frente com 50,58% dos votos, seguido do candidato Tuta com 45,11%.
8% dos votos válidos. PSD também na frente no município de Biguaçu. Se nós contarmos aqui na estrutura da Grande Florianópolis, os municípios mais próximos à capital, nós já temos 3 municípios com um já definido e outros 2 com uma forte tendência, né, para o mesmo partido. Né, de modo que é uma leitura, já ainda que provisória, mas uma leitura interessante a ser feita. A gente vai continuar fazendo a avaliação desses números logo depois do intervalo. Vou aproveitar para me despedir do professor Daniel, que esteve conosco desde as 3 horas da tarde. Também precisa de um respiro, porque essa análise aqui também não é fácil. E voltamos daqui a pouquinho, tanto com o professor José, quanto com o nosso novo convidado, o professor Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, que já está nos nossos bastidores nos aguardando e ajuda a gente a entender um pouco melhor desse cenário. Não sai daí, continue acompanhando as eleições aqui na TVAL e você vai provavelmente entender um pouco melhor desse cenário que se coloca aí. Permaneça com a gente.